quiser mandar perguntas, por favor. Eu já tenho várias perguntas aqui, principalmente para o Christer, que foi o primeiro palestrante. E eu mesmo tinha várias perguntas. Se não aparecessem perguntas, eu tinha várias, mas eu vou privilegiar, obviamente, a plateia e o pessoal da internet. E, por favor, também agora o Hiro, que acabou de terminar, eu também, se vocês não tiverem perguntas, eu tenho várias para o Hiro também, pessoais minhas aqui. Eu vou começar com uma pergunta. Primeiro eu vou começar as perguntas para o Christer, e depois eu faço algumas para você, Hiro. O Cláudio, da IFEMP, ele pergunta o que são as métricas de qualidade que vocês utilizam na Suécia e se vocês têm feedback formais dos pais, né, da família, dos pais das crianças. E se vocês têm trabalhos, estudos longitudinais que medem esse trabalho que vocês vêm fazendo na Suécia. Também alguns estudos sobre tamanho de grupo que vocês têm trabalhado. Ligado a isso, a gente tem uma pergunta aqui da Ana Paula Barbosa, de Araruama, no Rio de Janeiro. Ela pergunta, considerando a importância de uma gestão de qualidade, como ou quais são os critérios para a seleção dos diretores dessas escolas que vocês têm trabalhado lá, né? Entendo que ela está provavelmente falando das escolas que estão sob a coordenação do governo, né? Não as escolas, 20% das escolas que estão trabalhando com vocês. E o Alexandre Gil, de Penápolis, pergunta quais são as estratégias, ações do Family Day Care Home. Apesar do número ser pequeno de crianças que estão no Family Day Care Home, é algo que eu também tinha essa pergunta, é bastante interessante, porque tem uma polêmica muito grande aqui no Brasil em relação a isso. Então, se você puder responder, e depois eu entro para as perguntas para o Hiro. I will try and answer some of the questions. Eu vou tentar responder a maioria das perguntas. Christer, em primeiro lugar, feedback dos pais. Eu não posso dizer que 100% das prefeituras tem algo assim, mas a maioria das prefeituras tem o que nós chamamos de serviço aos pais. E também, lá na pré-escola, você tem uma reunião diária com os pais quando eles chegam, geralmente de manhã ou no fim do dia. E isso também é previsto na Lei da Educação. Os pais precisam ter a possibilidade de influenciar o trabalho na pré-escola. Eles devem conhecer o planejamento. Você também deve prestar contas sobre as atividades planejadas para o dia. É preciso que haja um conselho em cada pré-escola, onde haja representação dos pais. Existe um fórum para discutir as atividades que são feitas na pré-escola também. Então, recebemos muito feedback dos pais. E muitos dos pais suecos têm também uma boa formação e eles têm ideias e às vezes fica difícil para os profissionais lidar com isso, porque se você tem 20 crianças na sala, talvez haja 20 ideias dos pais sobre como a coisa deve ser feita. E por isso precisamos de professores muito bem formados para poder absorver esse feedback dos pais. Mas é muito importante, assim como também ouvir o feedback das crianças, o que elas acham das atividades. Elas também devem exercer uma influência sobre aquilo que será realizado. Havia também uma pergunta sobre o tamanho das salas.
A Universidade de Gotemburgo fez um programa bastante grande para avaliar a qualidade em relação ao tamanho das turmas. E os resultados, resumindo muito, indicam que não há relação entre tamanho da turma e qualidade. A qualidade pode ser muito alta em turmas com muitas crianças e ter baixa qualidade em turmas muito pequenas. Então, há outros fatores mais importantes. Claro, se são crianças muito pequenas de 0 a 1 ano, a turma não deve ser grande, porque enfim, nessa idade as crianças nem se relacionam umas com as outras de forma muito intensa. Mais importante é a competência da equipe e como os membros da equipe interagem com as crianças, que vínculos são criados também entre as crianças e a equipe. Bem, isso em relação aos estudos. Estratégias daquele Family Daycare, aquele programa em casa. No início da década de 70, um dos principais fatores para termos constituído o sistema de pré-escola como temos hoje, havia uma onda de mulheres que queriam ingressar no mercado de trabalho. E havia também uma necessidade de mais pessoas trabalhando no mercado de trabalho. E era impossível criar todas essas vagas de pré-escola de uma vez só. Uma das soluções foi oferecer esse apoio domiciliar com pessoas contratadas pela prefeitura, que recebiam o salário da prefeitura e que atendiam as famílias em casa. Mas você não pode impor ou fazer muitas exigências em relação a isso. Na regulamentação de hoje, a gente vê que quem cuida da criança tem que ter algum tipo de formação ou experiência, ele ou ela, assim, poderá fazer o trabalho. Mas é uma definição bastante ampla e muito difícil também julgar que tipo de experiência é essa. Será que basta ser mãe para poder ser cuidador da criança? Para a criança também que deixa, ou seja, na verdade, o pai da criança que deixa a criança nessas creches familiares, você depende muito dessa família. Então, os pais na Suécia, eles querem um alto nível de qualidade, então, cada vez mais, eles preferem a vaga na pré-escola. Agora, para alguém que mora numa área muito rural ou afastada de uma pré-escola, aí é melhor ter um cuidador que mora, sei lá, pertinho, é vizinho. Além disso, não há tantas mulheres assim que querem trabalhar em casa. Elas preferem trabalhar no escritório, num lugar externo. E é por isso, enfim, eu sei que havia várias outras perguntas. Tinha alguma coisa sobre a matriz? Yes, one of the questions was, do you... Esse trabalho que vocês vêm realizando. E a outra é em relação a diretores. Se vocês... I didn't explain the work on quality. Não expliquei o trabalho que nós fazemos na área de qualidade muito bem. Na verdade, se baseia no ciclo PDSA, planejamento, desenvolvimento, etc. É preciso avaliar o que você faz. Exatamente. Como a gente sempre trabalha em grupo, nas pré-escolas, não é só um professor e turma, na verdade são 3 funcionários com um grupo de até 20 crianças, nós temos uma equipe. E é preciso avaliar as atividades
ou fazer a avaliação das atividades de 4, 5 grupos de uma pré-escola. E tudo isso precisa ser documentado. Através da documentação, você consegue ter uma visão cristalizada do seu trabalho e pode fazer avaliação. Agora, o nível de competência varia, não é todo mundo que consegue documentar da melhor forma. E, por isso, precisamos de excelentes diretores de pré-escola. E nós agora fazer esse treinamento com a escola em funcionamento, porque eles têm o trabalho mais duro, eles têm a maior responsabilidade pela qualidade das atividades conforme estipuladas no currículo e na lei nacional. Então, eles precisam ter conhecimento sobre a qualidade das atividades realizadas nos vários grupos da escola. Hiro, talvez você tenha passado, e eu queria saber se você tem, a pessoa não colocou o nome, então, qual a importância da relação da escola com a família, a promoção do desenvolvimento pela criança, na promoção do desenvolvimento pela criança. Dentro dos seus estudos, você tem algum trabalho que você possa comentar desse envolvimento da família? Que você falou muito do envolvimento do professor, do mentoring para os professores, que realmente mostrou um resultado impressionante em Boston, onde foi levado para a escala. Agora, vocês têm algum trabalho com envolvimento de família? E uma pergunta, que é uma pergunta minha, que eu tenho também, que a gente acompanhou um pouco a história, essa coordenação sua nas novas metas do milênio. A gente tem aqui no Brasil uma discussão muito grande, o quanto a gente tem que medir a pré-escola, medir a creche, saber se o trabalho que está sendo realizado, tanto na creche quanto na pré-escola, ele precisa ser avaliado, né? Não a criança individualmente, mas o trabalho que está sendo feito com essas crianças, né? Como um grupo, como uma instituição. Então, a minha pergunta é, qual é com essa nova definição das metas do milênio em relação ao desenvolvimento infantil, como é que o Brasil, como é que a gente vai fazer se a gente não tem esses dados? Né? Hoje a gente tem essa pesquisa da Maria Malta, que você colocou, de 2010. Então, como é que a gente vai buscar esses dados que vão ser colocados se o Brasil não tem essas medidas ainda? These are great questions. So, one of the projects I did not talk about. Eu não falei de um projeto ainda feito lá no centro de Harvard, mas que compreende cinco universidades. É uma meta-análise. É um tipo de estudo que combina o resultado de várias pesquisas. E nós estávamos investigando que formas de engajamento de famílias é mais produtivo. Quando a gente pensa, por exemplo, em educar os pais e reforçar as suas competências para que eles possam apoiar o aprendizado, o que nós vemos é a mesma mensagem emergir, a mesma mensagem que apareceu naqueles estudos de acompanhamento de professores. Eu acho que isso não chega a surpreender, porque estamos tratando de desenvolvimento de adultos. Mas, basicamente, fazer workshops com pais, quando a frequência é baixa, não traz nenhum benefício para as crianças. Em outras palavras, menos que 3 a 5 contatos com os pais não proporciona nenhum benefício. Por outro lado, os pais estão tentando, sei lá, se eles praticam diferentes formas de se engajar com os filhos e se eles também fornecem feedback
tudo isso acaba reforçando o aprendizado das crianças. O envolvimento dos pais na liderança, como é feito na Suécia e em várias outras situações, é extremamente valioso também. Também posso falar um pouquinho sobre a abordagem de avaliação lá em Boston. O diretor de serviços de desenvolvimento de primeira infância em Boston, o nome dele é Jason Sachs, um sujeito, um líder incrível, muito criativo, ele mede a qualidade do sistema a cada 2 anos. Ele simplesmente quer ver, ele não visita as pré-escolas, mas ele faz uma amostragem das turmas e usa as melhores medidas disponíveis, que são medidas de observação que também captam a qualidade da interação entre professor e aluno. A primeira vez que ele fez isso num sistema de pré-escola universal, ele descobriu que os níveis eram bem medíocres. O nível de qualidade era bem pobre. E ele conversou com o prefeito de Boston para redirecionar o financiamento, em parte, para um currículo de desenvolvimento dessas capacidades. E isso acabou levando a um aumento significativo da qualidade. E depois ele fez uma segunda amostragem de turmas, depois de ele instituir esse sistema de acompanhamento, o nível de qualidade tinha subido substancialmente. Eu acho que, enfim, em língua estatística, eram aumentos grandes na qualidade observada. E ele continuou medindo a qualidade do sistema, porque é como se fosse o médico, você tem que sentir o pulso do sistema. Você tem que verificar se as crianças estão tendo um acesso justo a uma educação de qualidade. Isso não pode ser medido apenas episodicamente. Você precisa de medidas consistentes que sirvam para subsidiar as novas medidas. Então, é preciso haver um link com sistemas de acompanhamento. A gente não simplesmente usa esses sistemas e métricas para contratar ou demitir professores, e as métricas de qualidade também devem servir como base de informações para o governo, para a administração, e eu acho que os pais também têm direito de saber qual é o nível de qualidade do sistema para que a sociedade civil possam se envolver mais. Eu acho que isso é um desafio para a educação como um todo, não só para a educação infantil. Thank you very much, Hero. I would like até para as outras sessões, para vocês ajudarem os moderadores. Tem gente que escreve uma redação e aí fica difícil para eu conseguir, para a pessoa que conseguir fazer até falar a questão. Então, tentar resumir mesmo. A Giovana, acho que é Balógia, da Mães do Peito, da instituição Mães do Peito, ela pergunta, Krister, o sucesso para a primeira infância é maior na licença maternidade? No seu país, os 16 meses podem ser divididos entre pai e mãe? O modelo de só a mulher ter a licença é prejudicial? Eu na realidade, não sei se você consegue responder isso, mas a gente sabe que vocês têm um modelo que todo mundo inveja lá de licença para pais e mães. E se você puder comentar um pouquinho como é que funciona, o que teve de impacto isso no sistema como um todo, no desenvolvimento das crianças também. We have 16 months. Nós temos, na verdade, uma licença de 16 meses que pode ser dividida entre pais e mães. São 60 dias, mas 60 dias que um pode transferir para o outro.
Se o pai não quiser ficar em casa por 60 dias, esses dias são eliminados. E você pode escolher também usar um dia inteiro, ou um quarto do dia, ou meio dia. Então, você acaba ficando até mais do que 16 meses. Na verdade, você tem esses dias válidos até a criança fazer 8 anos. Então, você pode, sei lá, aos 4 anos, se você precisar, usá-los. E daqueles 480 dias, 460, você recebe 80% da sua renda. Para os outros dias, na verdade, você recebe menos do salário. Eu acho que a porcentagem de dias, eu acho que 75% desses dias são usados pelos pais. Então, é cada vez mais comum que os pais também tirem a licença paternidade, especialmente num ambiente como eu trabalho no ministério. Geralmente, os pais usam metade da licença. Eu acho ótimo que os pais queiram se conectar aos filhos, tanto quanto as mães. E a gente sabe também que as mulheres querem retomar o trabalho mais cedo. Elas sentem falta de trabalhar. Então, a cada ano vemos que a contribuição, a participação do pai, da figura masculina, aumenta. E é também um fator que ajuda a manter uma boa taxa de fertilidade. Acho que hoje nós temos 1,9 filhos por mulher na Suécia. Então, não é um problema econômico para você quando você tem um filho na Suécia, porque você pode compartilhar a licença entre pai e mãe. Isso facilita muito. Hero. Você pode falar um pouquinho dos resultados que vocês têm encontrado com esse instrumento que é o Melco, que vocês fizeram aqui, se não me engano, na Colômbia, né, e na Tanzânia, na África. O que vocês encontraram? Como é que foi essa adaptação para o contexto local, né? Houve resistência? Eu devo dizer que esse projeto ainda está nos primórdios. Estamos no meio do processo de adaptação, então ainda não dispomos de dados a relatar. Mas esse projeto, na verdade, ele não gera uma única medida. O que é compreensível, porque não é factível, não é possível produzir uma única medida ou métrica que seja válido para todos os países do mundo. Novamente, estamos ali no meio da história, não chegamos ainda a implementar, e o importante, ou seja, em termos de engajamento dos stakeholders nas diferentes áreas do país, na Colômbia já havia um processo de engajamento dos stakeholders bastante intenso, que envolveu centenas, milhares de entrevistas. A Colômbia é um país muito diversificado, eu acho que talvez não tão grande e diversificado como aqui, mas mesmo assim, tem várias regiões, tem a região amazônica, o litoral, são centenas de idiomas, inclusive. E o processo já havia sido incorporado na criação dos padrões nacionais. E esse instrumento, então, visava um alinhamento com os padrões de desenvolvimento da primeira infância, em termos de políticas, e agora estamos num processo de receber feedback, além do Ministério que nos encomendou, mas
em tratativa com a Comissão Intersetorial de Desenvolvimento de Primeira Infância, que é o principal. Depois eu acho que faremos projetos pilotos, estamos ouvindo já um feedback do pessoal que está lá em campo, precisamos da colaboração de pesquisadores locais que tenham experiência na coleta de informações de qualidade na pré-escola. Um pouco como o professor Campos fez aqui no Brasil. Nós temos pesquisadores na Colômbia e na Tanzânia também trabalhando. Então, é um processo assim, não é algo que em poucos meses será concluído. Será preciso muita energia e muito tempo. I would like to apologize. Muitas perguntas aqui, tanto do pessoal aqui que está aqui com a gente, como o pessoal da internet, mas o tempo está esgotado. Então, eu queria agradecer ao Christer pela palestra e por ter vindo, ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Ao Hiro, um grande amigo nosso já, e também aceitou o convite. E agradecer a todos vocês pelas perguntas e pela participação. Muito obrigado e um bom simpósio para todos.